Análise de concorrência e predição de tempos de processamento. Este estudo propõe análise de concorrência e predição dos tempos de processamento, usando como base os períodos de tempo de execução dos processos. Processo é definido como sendo uma rotina computacional de um aplicativo, como, por exemplo, fechamento contábil, baixa de pagamentos, fechamento de comissões, etc. Segue também um link para acesso com mais estudos no metaverso. Para quem tiver o óculos de realidade virtual, a experiência imersiva será real. Porém, também é possível navegar por um browser sem problemas. O objetivo é avaliar se a concorrência gera problemas de lentidão nas execuções, muitas vezes causadas por locks na tabela de banco de dados, e predizer o período de execução dos processos. Aqui está um exemplo da base de dados disponível para levantamento. As demais informações de concorrências foram levantadas via programação. Nesse exemplo, como podemos ver na figura, temos apenas a data de início e fim do processo e o devido processo. De posse de mais variáveis de entrada, é possível melhorar a acurácia dos modelos criados. Essa apresentação está dividida em duas partes. A parte 1, vamos falar sobre a análise de concorrência dos processos, verificando se um processo realmente interfere no outro de forma a causar mais lentidão. E a segunda parte é a parte de predição dos tempos de processamento, ou seja, as estimativas de quanto tempo uma rotina demora para iniciar e também qual é o tempo de duração dela. Aqui está um exemplo dos percentuais de concorrência, demonstrando que, de acordo com o tempo de execução dos processos, eles são afetados de forma diferente. Como nós podemos ver, a rotina 4, por exemplo, ela foi executada num range de duração bem maior que a rotina 1. Ou seja, a rotina 1 ela é interferida 100% pela rotina 4. Por quê? Porque ela está totalmente dentro da intersecção de tempo de execução da rotina 4. Já a rotina 4, ela teve um range, somente um período menor de interferência da rotina 1, seja de 48%. Então, ambas são afetadas de forma diferente de acordo com a duração do seu processamento. A primeira etapa foi mapear todos os processos entre si, totalizando as ocorrências. Como observado, a rotina 3 praticamente não concorre com as demais, então ela foi desprezada no estudo. Porque se pegarmos a rotina 3, por exemplo, como está no gráfico, comparando com as demais, são pouquíssimas ocorrências, ou seja, essas pouquíssimas ocorrências mostram que não está havendo interferência nela com as demais, então vamos desprezar ela do estudo. Depois foram avaliados os tempos de processamento com e sem concorrência, onde a rotina 4 seria impactada pela rotina 1, visto que o tempo de processamento com concorrência aumenta. Nos demais casos, não houve aumento do tempo de concorrência. Isso é demonstrado via imagens e tabela nesse slide, onde foram avaliados os percentuais de concorrência de 0%, que indica que não tem concorrência, 1%, 10%, 15% e 20%. No caso do item D, concorrência da rotina 4 com a rotina 1, verificamos que sem concorrência ela tinha 345 minutos de tempo médio. Conforme começou a haver concorrência, os tempos foram aumentando, o que não ocorre nas demais. Então, nesse estudo, somente a rotina 4 aparentemente está sendo impactada pela rotina 1. Apesar do tempo de processamento aumentar, estatisticamente, através do teste de correlação de Pearson, pode-se afirmar que não há correlação entre as execuções. Essa é uma forma de sabermos se realmente há ou não impacto entre as execuções do processo. Nesse cenário avaliado, podemos ver que o aumento no tempo de processamento é apenas uma coincidência, afirmando que ambos não influenciam entre si. Então, aqui, apesar de aparentemente mostrar quando a rotina 4 está sendo executada e coloca a rotina 1, ela demora mais, é só uma coincidência com relação aos dados, mas estatisticamente não há interferência de uma na outra. Então, caso haja um cenário dessa forma, fazendo esse teste, a gente pode demonstrar estatisticamente que não há aumento de tempo de execução. Trata-se apenas de uma coincidência. Agora, na parte 2 do estudo, é a predição dos tempos de processamento.
Apesar de estatisticamente sabermos que não há impacto na execução da rotina 4 em paralelo com a rotina 1, como acabamos de ver, será usada apenas como base didática para nós prosseguirmos com a explicação. Tá? A rotina 4 sabe-se o início de execução, pois é o momento que o operador do sistema, o job, colocaria ela para rodar. O que precisa ser feito são as predições vide itens A, B e C, conforme nesse slide. O A seria o quê? O tempo de duração da rotina 4. Por quê? Eu sei quando eu vou colocar ela, eu tenho que saber quanto tempo que ela duraria para saber quando ela vai terminar, para poder saber na rotina em paralelo se estaria na grade dela ou não. Eu tenho que prever também quando começa a rotina 1 e quanto tempo de duração ela vai ter, para eu saber o range que ela vai rodar e elas em paralelo eu avaliar se uma vai interferir na outra ou não. Tá? Tempo em minutos é quanto tempo é a duração da rotina, quanto tempo demora para rodar. E tempo médio de execução é o total de minutos para iniciar a rotina a partir da 0 hora. Por exemplo, se nós falarmos que uma rotina, que o tempo de execução, de início de execução está de 180 minutos, quer dizer que ela vai começar às 3 da madrugada. Se falarmos, por exemplo, que está com 600 minutos, ou seja, seria 10 horas, começaria às 10 horas da manhã. Então é um indicador de quanto tempo ela começa para iniciar a execução. Aqui é apresentada uma simulação com dados reais do modelo e os valores previstos. Nesse cenário, é possível prever o horário que a rotina 1 iniciaria e decidir se irá colocar a rotina 4 em paralelo ou aguardar. Seria possível também segurar, no caso, a rotina 1, iniciar a rotina 4, cabendo isso ao controle de produção. Tá? Aqui, por exemplo, nesse cenário, a rotina 4 iniciaria 5 horas e 10 minutos da manhã, que seria esse exemplo daqui, ou seja, o usuário colocaria ela para rodar 5 horas e 10 minutos da manhã. A primeira coisa que é feito, que é uma previsão de quanto que rodaria a rotina 1. Então, de acordo com o modelo previsto, aqui são os dados reais, que realmente aqui foram dados que já aconteceu, tá? E aqui é o modelo previsto com base no modelo de A que foi criado. Então, aqui estava prevendo que a duração dessa rotina seria de 73 minutos. E ela começaria aos 316 minutos a partir da 0 hora, ou seja, começaria a executar às 5 horas e 16 minutos da manhã. Então, o dado que tem aqui, 5 horas e 16 começaria para rodar, começaria a ser executada. A duração dela é de 73 minutos, ou seja, 1 hora e 13 minutos. Pegando 5 horas e 16 mais 1 hora e 13, ou seja, 6 horas e 29 da manhã, ela acabaria de rodar. Então, aqui em vermelho foi colocada a predição de quanto tempo que quanto ela começaria, quanto ela finalizaria. E aqui temos dois cenários. Já foi previsto o tempo que demoraria para a rotina 4 rodar, que são 462 minutos. Ou seja, eu colocando ela para rodar às 5 e 10, ela acabaria meio-dia e 52, concorrendo com essa rotina daqui. Ou eu posso esperar essa rotina 1 aqui e acabar, e colocar em minha para rodar, por exemplo, acaba para aqui 6h29 da manhã, ela acabaria 6h30. Eu poderia colocar 6h45 e acabar às 14 horas e 27 minutos. Ou no outro cenário que não está exemplificado graficamente, eu pedi para o operador não colocar a rotina 1, eu rodar minha rotina e após isso, na sequência, colocar a rotina 1 para ser executada. Tá? Então, aqui são dados reais do processo. Tá? Isso aqui é o dado que realmente aconteceu no cenário, são dados reais usados para teste. E aqui é quando foi feita a previsão pelo modelo. Por exemplo, um dado real, nesse dia 15 de dezembro de 2021, ela demorou 86 minutos. Aqui, pelo previsto, ela demoraria 73 minutos, ou seja, uma diferença de 13 minutos. Aqui, ela demorou 287 minutos para começar a rodar. Nosso modelo, 316, ou seja, 19 minutos a mais, 29 minutos a mais aqui, meia hora a mais. Tá? Então, aqui são a diferença entre o valor real, que é o que estava no modelo, e aqui o valor previsto. Então, de acordo com o modelo. Como foi passado anteriormente, como temos poucas variáveis de predição, somente o horário de início e de final, o modelo tende a não ter uma acurácia tão perfeita.
Aqui estão os melhores resultados dentre alguns modelos criados. Lembrando que devido, como acabei de falar, apenas temos o tempo de processamento, muito pouco se pode prever. Com mais variáveis de entrada, por exemplo, como o volume de dados, saber quanto o volume, por exemplo, de operações, ou parcela, ou de bytes, o que quer que seja, foi rodado em um determinado dia, é uma variável a mais de estar prevendo. Fase de execução, em vez de prever o modelo todo, de repente a gente olhar por fases de execuções que realmente usam o banco de dados, pode causar mais lentidão, teria uma acurácia melhor. Quanto mais dados a gente tiver no estudo real, mais informações a gente conseguiria chegar. Nesse exemplo, a estimativa de duração da rotina 4 teria um erro médio de 60 minutos. Vide o indicador RMSE ali, que é o erro quadrático médio, que eu vou entrar em detalhes nessa apresentação. Levando em conta que a média de tempo de execução da rotina é de aproximadamente 360 minutos, o erro médio é de 60 minutos, ter uma oscilação de aproximadamente 1/6 do tempo, correspondente a 16%. Ou seja, levando em consideração apenas duas variáveis para predizer, não é um valor tão ruim apenas errar com 16%. Como dito, com mais variáveis, mais perto chegaremos da realidade. Então, o estudo ele visa demonstrar a aplicação prática da possibilidade sobre a avaliação de concorrência de processos e a predição dos tempos para início e execução do processo, tanto para evitar concorrência, para que os operadores analistas possam ter uma ideia de previsão de finalização dos processos. Nesse slide estão diversas considerações para avaliar sobre todo esse estudo realizado. Muito obrigado pela atenção.